Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Carlos, do canal O Evangelho do Reino de Deus. E hoje eu estou aqui com a minha filhinha aqui, essa bênção de Deus aqui. Hoje nós vamos falar sobre as duas casas de Israel, tá bom? Vamos entender um pouco sobre as duas casas de Israel, o propósito de Deus sobre as duas casas de Israel. Muitos religiosos, né, e os evangélicos atuais, eles ensinam que Israel é uma coisa e que a igreja é outra coisa, né? Ensinam que de Jesus para cá, Jesus criou a igreja e que não tem nada a ver com Israel é uma coisa e a igreja é outra. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra Deus com um propósito, desde Abraão até nós, até a volta de Jesus, tá bom? Vamos ver aqui como é que isso funciona, vamos tentar entender. Vamos ler aqui, ó, a partir do livro de Gênesis 22, do 15 ao 18. Vamos lá. Lê, minha filha, ela vai ler para nós, tá bom? Lê, minha filhinha, vê lá. Então do céu bradou pela primeira... Vai lá, continua lendo. Pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quando fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que não deverás abençoarei, e te certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão bandidas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, louvado seja Deus. Está vendo aqui? Já percebe que aqui Deus faz uma promessa a Abraão e disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra e que a descendência de Abraão possuiria a terra, né? Essa terra ainda não foi possuída, nós vamos possuir ela agora na volta de Jesus, nós vamos reinar sobre a terra. Então, no começo, Deus começou com Abraão, né? Jesus, naquela época era Jesus, ainda não tinha sido encarnado, mas ele era o Filho de Deus já. Então, era ele que estava aqui nesse momento. Então, ele começou com Abraão, né? O plano de Deus começou com Abraão. Aí Abraão, ele falou que de Abraão sairiam... as descendências de Abraão seriam como a areia do mar e como as estrelas do céu. Ou seja, aqui Deus já estava mostrando que os escolhidos dele, que seriam os descendentes de Jacó, né, os israelitas, o povo de Israel da carne, iriam falhar, iriam desobedecer. Então Deus já estava planejando o Israel espiritual, que seria o Israel que surgiria com a divisão das duas casas de Israel, tá bom? Vamos começar por aqui a entender. Vamos ler agora Gênesis 26, do 2 ao 4. Apareceu-lhe o Senhor, disse: Não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Por ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém, tá vendo? Mesmo que Deus falou para Abraão, Deus disse para o seu filho Isaque, e nele seria abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, né? Todas as nações seriam abençoadas em Isaque, ou seja, a gente sabe hoje que a igreja vai reinar sobre as nações, né? E todas as nações serão abençoadas pela igreja, a descendência de Isaque, amém? Mas vamos continuar aqui, vamos dar uma continuada aqui. Agora eu vou ler essa parte aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Agora vamos já para Jacó, né? Para Jacó já vamos falar, dar a sequência aqui na sequência, no plano de Deus. Gênesis 28, do 10 ao 14. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente.
para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Está vendo aqui Deus fazendo a mesma promessa para Jacó? Que na descendência de Jacó seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, de Abraão, Isaque e Jacó, né, surge o povo de Israel, né? E todas as famílias da terra serão abençoadas através da descendência deles, entendeu? Vamos continuar aqui, vamos lá. Você quer ler isso aqui, minha filha? Quer que eu leia? Você lê. Então vamos lá. Gênesis 35, 9, vamos lá. Ó. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel, disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidões de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Está vendo? Deus sempre prometendo a terra. A igreja vai governar sobre a terra. A descendência, né, de Abraão, Isaque e Jacó irá governar a terra. Mas vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar aqui para vocês verem como que surgiu as duas casas de Israel. Como já sabemos, Jacó teve 12 filhos. Certo dia, né, venderam o seu irmão mais novo na época, José, para os midianitas. Que os midianitas acabaram levando José para o Egito. E não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, pode ler essa história de José, que está lá em Gênesis, né? Então você vai ver que José, após ele ter ido para o Egito, foi tentado, provado, e manteve fiel ao Senhor, e no final Deus o exaltou, né, e colocou como governador de toda a terra do Egito, né? Ele só ficou abaixo de Faraó, o resto ele governava tudo. E no final, Jacó já estava bem velho, houve fome em toda a terra, mas no Egito havia alimento. José era governo de Jacó, né? José era um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos, né? E como lá, o único lugar que tinha alimento era lá, todo o povo de Jacó, né, os filhos deles, Jacó enviou para lá. Vai para lá, meu filho, para procurar alimento, comprar alimento lá no Egito, que é só lá que tem. E eles foram para lá e acabaram se encontrando com José. Vamos ler aqui, ó, Gênesis 48. Gênesis 48, né, do 10 ao 20, ó. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou, né? Fê-los chegar a ele e seus filhos, né? E ele os beijou e abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, e a Israel e a Manassés na sua mão esquerda. E fê-lo chegar até ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser o Manassés o primogênito. Aqui você percebe que quando José chegou no Egito, José teve 2 filhos, né? O filho de José, o mais velho era Manassés, e o filho mais novo de José era Efraim, né? E filhos de quem? De gentios, filhos de egípcios, né? José se casou com a egípcia e gerou Manassés e Efraim. Então Manassés e Efraim eram gentios, embora sendo filho de José, que era filho de Jacó, né, de Israel. Então os 2 filhos de José, quando Jacó chegou até o Egito, teve toda aquela história lá que ele abençoou os filhos dos irmãos dele, perdoou e tal, e todos foram morar no Egito, né? Então José, pela tradição do povo hebreu, né, porque Deus tinha mandado também,
sempre o mais velho era o primogênito, o mais velho, o primeiro que nascia, né? Todo primogênito será meu e tal. Então, o primeiro que nascia era primogênito. Então, como Manassés era o primeiro, José queria que, né, obviamente, que Jacó colocasse a mão direita sobre Manassés e a mão esquerda sobre Efraim. Só que na hora que ele levou, ele pegou os filhos e conduziu certinho. Na mão direita dele, ele levou Efraim. E na mão esquerda, ele levou Manassés. Justamente para quando ele estava de frente com o pai dele, né? Quando o pai dele fosse abençoar, a mão direita de Israel, né? De Jacó, fosse justamente na cabeça de Manassés. E a esquerda na cabeça de Efraim. Só que quando ele foi abençoar, ele fez o quê? Ele cruzou as mãos. Olha aqui, irmão, cruzou, representa o quê? A cruz. Então ele cruzou as mãos e colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. José, na hora, ele ficou e falou: não, meu pai, esse aqui está errado. É esse aqui que é o primogênito, é Manassés que é o primogênito. Aí Jacó falou: não, meu filho, eu sei, né? Vamos ler aqui que vocês vão entender. E abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça, né? Para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Também este será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Tá vendo? A descendência de quem? Do irmão menor, de Efraim, tá vendo? Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante dos de Manassés. Tá vendo aqui? Jacó, propositalmente, ele abençoou o mais novo. Ele passou a primogenitura para o mais novo. Porque na realidade, irmão, deixa eu aproveitar e vou explicar um pouquinho aqui para os irmãos, para não ficar faltando essa parte aí. Como eu falei, o primogênito sempre é o primeiro que nasce. O primeiro filho de Jacó foi Rubens. Só que Rubens, ele profanou o leito de Jacó. Ele se deitou com uma das servas de Jacó, profanando o leito de Jacó. Por isso, Jacó deserdou ele perdeu a primogenitura. Então, essa primogenitura, automaticamente, ele ia dar para José, os filhos de José, que seria o Manassés, que era o que nasceu primeiro. Mas ele, propositalmente, ao cruzar as mãos, ele passou essa primogenitura para Efraim. E abençoou Efraim, disse que Efraim seria uma multidão de nações, né? E que Efraim, embora ele fosse o menor, né, o mais novo, ele seria maior do que o mais velho, ele seria o primogênito. Se você reparar, irmão, desde Adão, sempre, embora Deus tinha dito que o primogênito era sempre o primeiro que nascia, né, a gente sabe que sempre o primeiro é o primogênito, desde Adão para cá, o primogênito sempre passou a ser o segundo, e não o primeiro. Você vê, Adão, né? Jesus Cristo, segundo Adão. Jesus Cristo foi o segundo. Adão foi o primeiro. Jesus Cristo foi o segundo, né? Ismael, filho de Abraão, nasceu o primeiro, filho da serva egípcia. E Isaac nasceu o segundo. E Isaac foi a descendência. De Isaac nasceu Jacó. Jacó nasceu junto com Esaú. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu segundo. A primogenitura acabou passando para Jacó, o segundo. E Jacó também, né? Na hora de passar a primogenitura dele, depois de Rubens ter profanado o leito de Jacó, ele deserdou o Rubens e passou a primogenitura para os filhos de José. E na hora de passar, em vez dele passar para o mais velho, que era Manassés, ele passou para Efraim, contrariando até o próprio José, cruzando as mãos, irmãos, cruz, lembra nisso, cruz, começou ali, né? Aí vamos continuar aqui para os irmãos entender,
Depois dessas coisas, né, como nós já falamos, os filhos de Israel, né, as 12 tribos de Israel, foram viver no Egito, junto com José, né? Depois nasceu Manassés, nasceu o Benjamim, né? Antes um pouquinho deles chegarem até o Egito, tinha nascido o Benjamim. Então todos eles foram morar no Egito e passaram a viver no Egito. Enquanto Israel era governador, eles foram prósperos ali, viveram uma vida abundante ali. Só que José morreu, né? E depois disso, entrou outro faraó, morreu aquele faraó também, entrou um outro faraó que não conhecia José e não conhecia nada sobre as coisas que José fez e tal. E o povo de Israel passou a ser escravo no Egito, passou a ser escravizado. E o povo ficou 400 anos lá escravo no Egito, ou seja, 144 mil dias, exatamente, escravos no Egito, até ao tempo de Moisés. E ao tempo de Moisés, Deus, através de Moisés, né, tirou o povo de lá com as asas de águia, né? E todo mundo sabe que foi que Deus tirou o povo de Israel de lá, desceu as pragas lá no Egito, e o povo continuou lá, mas na última praga, que era a praga dos primogênitos, foi quando Deus tirou o povo, no dia 14, né, na Páscoa. Então, e o povo ficou 40 anos no deserto, né? Deus deixou o povo 40 anos no deserto sendo provado. Dentre esses 12 tribos de Israel, dentre esse povo de Israel que saiu do Egito, estava Josué e Calebe. E, por coincidência, esses dois foram os únicos dos que saíram do Egito com Moisés que tomaram posse da terra prometida. Os outros todos pereceram no deserto, porque desobedeceram a Deus, não fizeram aquilo que Deus quis, murmuraram contra Deus, adoraram o bezerro de ouro, né? Então, só restou Josué e Calebe, que entrou na terra prometida. Depois da morte de Moisés, Josué assumiu o comando, né, do povo e conduziu o povo até entrar na terra prometida. E coincidentemente, mano, ou não, né, propósito de Deus, é claro, Josué é um efraimita, ó. Números 13, do 6 a 8, ó. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, o qual Moisés chamou de Josué. Então, você percebe que Josué é um efraimita, da descendência do Efraim, que era filho de José? Josué. Depois da morte de Moisés, Josué, sucessor de Moisés, conduziu o povo até Canaã. E até o tempo de Salomão, o povo continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, desobedecendo a Deus, adorando imagens, adorando ídolos. E isso foi irritando Deus. Após a morte de Salomão, Deus se irou tanto com o povo que Deus dividiu o povo. Deus dividiu. Pegou 10 tribos e deixou com Jeroboão e 2 tribos com Judá. 2 tribos com Roboão, filho de Salomão. E Jeroboão não era parente de Salomão, Jeroboão era servo de Salomão, né? Mas Roboão era filho. Então Roboão ficou com Judá e junto com Judá foi Benjamim, né? Benjamim até o apóstolo Paulo, né? Da tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão, né? Aí Deus dividiu as 12 tribos, né? Que eram os 12 filhos de Jacó, que formaram 12 tribos. Deus dividiu, formou 10 tribos, ficou as 10 tribos, ficou com Jeroboão. Jeroboão era efraimita, ele era descendente carnal do filho de José, Efraim, que foi o qual Jacó abençoou. Então Deus deixou as 10 tribos com o efraimita Jeroboão, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Vamos ver como isso aqui aconteceu, né? Como que Deus dividiu essas tribos. Um pouquinho antes da morte de Salomão, ó, 1 Reis 11, 29 e 32, está escrito assim, ó. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e este tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão:
toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Quando por causa de tudo isso, né, Jeremias 3,8, está escrito lá isso assim, né? Vamos lá para Jeremias 3,8 agora. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel, e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Aqui a gente vê que por causa da maldade do povo, por causa da maldade do povo de Israel, que era eleito, Deus elegeu eles, Deus escolheu eles para ser governo dessa terra, governo sobre todas as nações, mas eles não quiseram saber, não valorizaram, rejeitaram a Deus, né? Deus tinha casado com eles lá no Monte Sinai. Deus queria colocar a palavra no coração deles, mas eles rejeitaram a palavra. Então Deus colocou as palavras em 2 tábuas de pedra, né? Que eles adoraram o bezerro de ouro e não foram fiéis ao Senhor. Já na noite de núpcias ali, tinha acabado de casar com Deus, já pecaram e profanaram, né, o leito. Então a partir dali, né, Deus já começou a se irar com o povo e começou todos foram mortos no deserto, né? Só os de 20 anos para cima que entraram na terra de Canaã, com exceção de Josué e Caleb. Então, vamos ler mais aqui, ó. Você quer ler um pouquinho, Meneca, mais um pedacinho? Quer? 1 Reis 12, 21, 24, ó. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo-lhes a palavra do Senhor, voltaram como eles ordenara. Tá vendo aí, irmãos? Então, como vocês percebem aqui, Deus ele se irou com o povo de Israel. Com todas as 12 tribos se irou, porque todas as 12 tribos traíram o Senhor, né? Foram após outros deuses. E Deus, no reinado de Salomão, embora o reinado de Salomão foi um dos reinados, o reinado mais próspero de toda a terra, né? Toda a terra teve paz, né, no reinado de Salomão, até o final da era de Salomão. Depois de Salomão, por causa do pecado dele, né? Porque Salomão pecou também, adorando deuses, igualzinho fez todo Israel. Aí o povo foi pecando e mais pecando, e Deus foi se irritando. Só que Deus não quis dividir Israel enquanto Salomão estava vivo. Então, após a morte de Salomão, assumiu Roboão, o filho de Salomão. Aí, ali, então, Deus divide, né? Deus divide o reino. Deus faz com que 10 tribos vão para a mão de Jeroboão, que era servo de Salomão, né? Mas ele era um efraimita. Você vê que a descendência, desde lá que Jacó profetizou que seriam multidões de nações da descendência de Efraim, né? As 10 tribos que Deus dividiu foi para a mão de Jeroboão. Jeroboão comandou, ele foi cabeça das 10 tribos. E as 2 tribos que foram para Roboão, que era filho de Salomão, né? Que é descendente de Judá, né? Ficou só Judá e Benjamim com Roboão. E assim ficou as 2 casas de Israel. O reino do sul, né? Que é o reino de Judá, né? A casa de Judá, que é o reino do sul, que é formado por Benjamim e Judá, e o reino do norte, composto pelas 10 tribos, né? As outras 10 tribos estavam no comando de Jeroboão, o efraimita. Põe na sua cabeça, efraimita. Quando Deus fala de Israel, ou de Efraim, ele está se referindo às 10 tribos, entendeu? Efraim ou Israel são as 10 tribos. Então, daqui, quando Deus separou, né, as 10 tribos, eu vou fazer o próximo vídeo, tá, irmão? Isso aqui é o vídeo número 1, depois vai ter o número 2. Parte 2. A parte 2 do vídeo, que os irmãos vão compreender melhor. Então, até aqui,
foi onde Deus dividiu as duas casas de Israel, né? Porque eles pecaram contra Deus, Deus se irou, e Deus deu carta de divórcio para Israel, Deus se divorciou, Israel passou a não ser mais nação de Deus, passou a não ser mais povo de Deus, porque Deus se rebelou, eles se rebelaram contra Deus, então Deus se retirou deles, né? Deu carta de divórcio para eles, vocês não são mais meu povo. Aí o povo de Israel passou a ser as 10 tribos reinadas por Jeroboão, que era um efraimita, e a partir daí a casa do reino ficou dividido. A gente vai ver mais isso aí no próximo vídeo, tá bom, irmãos? Eu peço para os irmãos que dêem um like aí no canal, né? Peço que Deus abençoe a vida de cada um que assistiu, e peço que Deus abençoe também, que a gente consiga passar essa palavra para os irmãos de uma forma que os irmãos consigam entender. Tomara que tenha sido de uma forma que os irmãos consigam entender, né? Porque o objetivo desse canal aqui é que os irmãos aprendam a cada dia mais sobre a verdadeira palavra do Senhor. Não essas palavras que estão sendo ensinadas aí nos tempos, irmão. Infelizmente, esses tempos evangélicos, irmão, estão fazendo as pessoas dormir, deturpando a palavra de Deus. E a verdadeira palavra do Senhor é essa daqui, tá bom? A gente vai ficar sabendo. Tá todo mundo num sono terrível mesmo, num sono coma profundo. Precisa acordar. E Deus vai acordar. Eu sei que Ele vai acordar as 10 virgens, as 5 vão ser prudentes, as outras 5 vão aceitar a marca. Mas vai acordar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo para continuar esse estudo, tá bom?